Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa segunda aula de redes e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é justamente a continuidade do que a gente viu na última aula, não é isso, professor Evandro? Isso mesmo, professor Carlos. Vamos aprender um pouco mais detalhadamente como montar então um planejamento de gerenciamento de uma infraestrutura de rede. Mas como é de hábito, né, a gente sempre vai fazer uma revisão da última aula para contextualizar melhor, para a gente poder pegar esse gancho aí de continuidade, certo? Então vamos ver aqui no slide o que a gente viu na última aula. Na aula anterior, nós vimos sobre a importância do gerenciamento, ou seja, quanto é importante ter controle sobre os processos, sobre as ações, sobre os recursos que estão sendo utilizados em uma rede de computadores que seja gerenciada dentro de uma empresa, dentro de uma escola, na sua própria casa. Nós vimos também sobre os elementos básicos de um sistema de gerenciamento. Quais eram mesmo esses elementos? Os gerentes, os agentes, a MIB, que é a base de informações de gerenciamento, e também os objetos gerenciados. Nós temos objetos como switches, hubs, impressoras, hosts, até mesmo programas, servidores de e-mail, servidores de arquivos, etc. Então, são esses 4 elementos que compõem um sistema de gerenciamento do tipo MIB, que foi o que a gente viu na última aula. E nós vimos também, na última aula, sobre o papel dos protocolos de gerenciamento de rede, certo? O que seriam esses protocolos de gerenciamento de rede? São protocolos que implementam regras e recursos para que a gente possa efetuar o gerenciamento de rede de computadores. Que protocolos são esses? Na última aula nós citamos o SNMP, que é um protocolo aí que atua justamente no modelo MIB, e nós citamos também um outro modelo, que era o RMON, que permite um monitoramento remoto, certo? Nós falamos sobre esses 2 protocolos na última aula. Bom, visto isso, vamos partir para os objetivos da aula de hoje, certo, Evandro? Isso mesmo, professor Carlos. Vamos ver aqui no slide então. Os objetivos da aula de hoje são compreender como ocorre o processo de planejamento de um sistema de gerenciamento de rede. Como assim? O que a gente vai fazer? Nessa aula de hoje, nós vamos estudar como planejar um sistema de gerenciamento. Por que planejar um sistema de gerenciamento? Porque muitas vezes a gente acha que sabe como gerenciar, a gente acha que sabe o que tem na rede, a gente acha que sabe como estão os recursos, mas a gente não sabe direito. Se a gente monta um sistema de gerenciamento com base em achismo, com a informação que você acha que é correta e depois não é, o resultado é um sistema de gerenciamento que não vai ser efetivo, não vai ser eficaz. Por quê? Porque ele foi montado sobre uma estrutura que não é verdadeira. Ela não reflete a realidade da rede. Por isso, é importante fazer um planejamento de um sistema de gerenciamento antes de implantá-lo, certo? Outro objetivo para a aula de hoje: compreender a importância do planejamento no combate aos desastres em rede. Ora, essa palavra desastre é uma palavra um pouco forte, né? É uma palavra forte mesmo, porque aconteceu um desastre hoje. O que foi? A mulher diz, quebrei a unha. Fala sério, né? Ou então, tem uma série de desastres aí. Derramou vinho na camisa. Grandes coisas. Não tem nada disso. Desastres que a gente está falando aqui são desastres de verdade. Coisas que podem prejudicar o negócio de uma empresa, prejudicar o negócio de uma instituição. São coisas que realmente vão atrapalhar os negócios. Bom, por que a gente precisa efetuar planejamento de sistemas de gerenciamento visando prevenção contra desastres? Porque, primeiro, tentar evitar que eles ocorram, tentar detectar situações que podem vir a gerar um desastre, ou ainda planejar formas de se recuperar de desastre. Então é para isso que a gente inclui esse tópico na aula de hoje entre os objetivos. Certo, Evandro? Isso mesmo, professor Carlos. Então vocês já poderam ver que hoje nós vamos então iniciar o nosso processo sobre o planejamento de uma infraestrutura de gerenciamento de rede. Mas para iniciar então esse processo de construção de uma infraestrutura de gerenciamento da sua rede ou da rede onde você vai trabalhar, ela envolve alguns itens. Acompanhe no slide. Planejamento de uma estratégia, escolha de hardware e software e ainda a configuração dos sistemas em seu ambiente. Então, a escolha também de um hardware e software.
tudo vai nessa fase de planejamento. Que tipo de servidor eu vou usar? Quantos servidores, quantas máquinas clientes? O que eu vou precisar de hardware, de roteador, de hubs? O que eu vou precisar diante disso para montar esse planejamento? E software? Que software eu vou utilizar para trabalhar na rede? Vou precisar de software de auditoria com relação aos arquivos que vão ser compartilhados? Vou precisar de software para Firewall, IDS? Que tipo de software? Software de monitoramento de rede, do tráfego, de quanto está indo, de quanto está entrando na minha rede, de montagem de gráficos, de utilização de servidores? O que eu vou precisar? Então, tudo isso entra nessa fase. E também aí, ó, a configuração dos sistemas em seu ambiente, para poder proporcionar recursos mais eficientes e eficazes à utilização da rede. Então, a fase de construção desse processo e configuração de um plano de infraestrutura de rede, ele envolve basicamente esses 3 itens aí, ok? Então vamos seguir. Eu entro com a pergunta, como planejar então um sistema de gerenciamento de rede? Como planejar? A base inicial para a instalação de um gerenciamento de redes requer uma reflexão antecipada. Veja essa palavra, reflexão antecipada. Um planejamento e uma análise real do que você realmente deseja implementar. Então, não adianta você querer montar um sistema, um plano todo de gerenciamento com esses itens que nós vimos de hardware, software, sem que você pare e sente com antecipação ao que você vai estruturar e então construir esse plano. Porque você precisa fazer análise de recolher informações dentro do seu ambiente onde vai ser montado. Sobre o que? Informações. Eu vou mensurar quanto de hardware eu preciso, quanto de software, como vai ser a configuração do meu ambiente, do sistema, que estratégia eu vou utilizar para políticas de usuário, políticas de máquina, troca de equipamentos, adição de equipamentos, liberação de serviços, como vai ser minha estratégia de trabalho. Então, tudo isso ele deve ser elaborado a partir de um levantamento antecipado, certo? Nós, na área de informática, nós temos a tendência de muito chegar, sentar e programar, já ir metendo a mão na massa e fazendo as coisas de uma vez. Mas nós, como futuros gerentes também, se alguém optar por seguir por esse ramo, né, de rede, você vai ter que aprender a sentar e planejar, pensar sobre tudo aquilo que você está planejando, está querendo implantar, e então executar um plano em cima disso tudo, para que ele seja o quê? Para que ele seja eficaz, para que ele seja usual. Porque às vezes você sonha com uma infraestrutura, com um sistema de gerenciamento que não vai na verdade não vai atender à sua realidade, à realidade dos seus usuários, ou então ele supera ainda o que você tem à sua realidade. E a gente sabe que investimentos nessa área de TI são muito dispendiosos, principalmente, e às vezes podem inviabilizar um projeto ou não, ok? Para essa fase de planejamento, ela envolve 2 etapas, basicamente. Vamos ver quais são? A primeira é a etapa física. O que ela envolve? A etapa física, ela refere-se à topologia física da rede propriamente dita. Então, lembra essa palavra, topologia? Vocês lembram lá da aula do semestre passado, do período passado de redes? Topologia? Então, é a forma como está organizado. Então, ela compreende realmente a parte física, a parte hardware mesmo da sua rede. Por exemplo, acompanhei aí no slide. Ela é composta de computadores, meios de comunicação. Vocês lembram quais são aí os meios de comunicação que nós estudamos lá na aula, no semestre passado, na aula do 3º período, sobre redes de computadores? Então, aqueles meios de comunicação vão ser aplicados agora. Vou usar internet, vou usar rede sem fio. Que tipo de comunicação vou utilizar? Outros, dispositivos de rede. Lembra quais são os dispositivos de rede? São as placas de rede, os switches, hubs, roteadores. O que eu vou precisar desses equipamentos para a minha rede? Quantos switches eu vou precisar para ele? Para montar? Esse switch, ele é um switch comum ou ele é um switch gerenciável? Certo? O switch gerenciável ele já vem com muitas vantagens de softwares implícitos a esse equipamento, já de monitoramento, de alarmes. Então, tudo isso você tem que sentar e planejar com antecipação.
para que você possa fazer a aquisição do melhor hardware para o seu plano, para a execução do seu plano, para que ele possa ser eficaz. Outro também elemento é demais elementos que constituem o hardware. Aí entraria os periféricos, né, os acessórios, os equipamentos, impressoras, que podem ser interligadas em redes, scanners e outros equipamentos comuns aí que podem ser acoplados então aos computadores. Pode ser também componentes de vídeo, placas de captura de vídeo. Por exemplo, se o seu sistema de gerenciamento de rede vai jogar para você um telão de uma televisão lá, tudo que está passando dentro da sua rede que está sendo trafegado. Você vai precisar de alguns equipamentos eletrônicos para que, a partir do computador, você possa jogar isso nesse telão, nesse super monitor. Então, você também vai precisar elencar esse tipo de equipamento para o seu plano de gerenciamento de uma infraestrutura de rede. Ok? E a etapa lógica? O que ela se refere, a etapa lógica? A etapa lógica, ela diz respeito à topologia lógica das partes físicas, ou seja, ao conjunto de regras que permitem o funcionamento de todo o conjunto do hardware de rede. Ou seja, é nela que você vai dizer como o seu hardware vão trocar informações uns com os outros. As regras de acesso, as rotas de comunicação um com o outro. Aí vai entrar também políticas de segurança, políticas de usuário, políticas de grupo, de domínio. Então, toda a parte lógica aí, você vai definir então como esses hardwares vão se comunicar e que tipo de informações eles vão trocar entre eles. Ok? E para montar então esse sistema de gerenciamento, ele deve cumprir alguns requisitos. Quais são eles? Vamos a eles aí, alguns deles. Primeiro requisito, oferecer serviços de qualidade a seus usuários. Primeiro requisito. O que seria um serviço de qualidade ao usuário? Você se colocando como usuário da sua rede. O que para você significa que a empresa, que o gerente de rede ali, responsável por essa infraestrutura, oferece um serviço de qualidade para você? É você chegar no seu computador, poder logar. É você chegar, acessar a sua pasta de arquivos, seus arquivos estarem lá. É você precisar enviar um e-mail e o seu servidor de e-mail estar disponível para você. É você precisar baixar um arquivo da internet e você ter disponibilidade. Então, quer dizer, a sua infraestrutura está operacional. Isso quer dizer o quê? Prestar um serviço de qualidade ao usuário. Né? Então, é você manter funcional aquilo que você se dispõe a prestar de serviço dentro da rede. Outros requisitos é viabilizar aos seus administradores a possibilidade de adição de novos equipamentos. Isso aí pode parecer simples, mas para quem já trabalha mais tempo nessa área de redes, se tiver alguém que já trabalha, vai saber e concorda comigo que é um processo, às vezes, meio complicado. Porque muitas vezes nós montamos uma rede básica. Começamos lá, uma classe C, né? Final da massa 254, vai pegar lá 254 computadores, 252, por aí vai. Então, como é que eu vou montar essa rede? Né? Já monto por aí. Aí eu tenho uma grande empresa, e eu vou chegar, foram adquiridos mais 60 computadores, tem notebooks entrando na rede, sua rede expande. Né? Primeiro problema, faixa de IP, não foi planejado, talvez anualmente, qual seria o plano de expansão desses computadores, contratação de novos funcionários, contas de rede. Também, você vai precisar de ativos. Você tem computadores novos, 300 computadores. Eu vou precisar de suítes, hubs. Provavelmente meu link de internet não vai ser mais suficiente, meu serviço de e-mail vai lotar, meu espaço em disco dá para comportar tantas contas. Entenderam o que eu quero chegar? Então, nem sempre adicionar novas máquinas é só colocar a máquina na mesinha lá, ligar no break e ligar ela não. Existe uma série de outros cuidados que devem ser tomados antes que ele entre em funcionamento na rede. E o outro requisito é a manutenção do sistema no decorrer do seu processo de utilização. Quer dizer, eu poder fazer alterações no meu ambiente, estar trabalhando no meu ambiente, mesmo ele estando em funcionamento. Isso é sempre muito complicado de se conseguir. Por isso que geralmente quem trabalha com rede, trabalha final de semana, ou vai fazer à noite. Eu tenho que fazer uma atualização no servidor. Vai fazer que hora? Meia-noite, 1h, 2h da manhã, no domingo. Então, é sempre dessa forma que acabam trabalhando.
Então você deve prover um sistema, uma forma de que você possa realizar pequenas manutenções, mesmo a sua rede estando operacional, e sem que isso seja perceptível ao usuário. Então ele deve continuar trabalhando ali, você está fazendo sua alteração, sua implementação, sua adição de rádio, a troca de equipamento, e aquilo tudo está transparente para o usuário. E como é que faz isso? A gente vai descobrir no decorrer da aula. Ô Evandro, eu estou preocupado, porque eu estou achando que o pessoal vai ficar meio assustado com essa história de gerenciamento. Eu não quero trabalhar final de semana, não. Bom, mas se tiver que ser assim, vai ser assim. Mas se né? montar um bom plano de gerenciamento, Não vai precisar. não vai precisar. É verdade. Bom, pessoal, diante do que o professor Evandro expôs, nós podemos perceber que essa área de gerenciamento, embora ela seja específica para redes, por exemplo, ela é um pouco ampla. Por quê? Porque existem vários aspectos de uma rede a serem gerenciados. Então, por onde que a gente começa? Por onde a gente começa a planejar um sistema de gerenciamento? Vamos ver aqui no próximo slide. Então, o primeiro passo é determinar o que você precisa gerenciar. Por que é importante determinar o que precisa ser gerenciado? Muitas vezes, uma rede, um sistema de redes ou um sistema de informação que é composto também por uma rede, ele tem alguns componentes, alguns recursos e outras vezes não. Por exemplo, você pode gerenciar uma rede em uma empresa que não possua um servidor de e-mails, ou ainda que não possua um servidor de arquivos, ou que não utilize um servidor de domínios. Claro que tendo esses servidores, os serviços poderiam ser mais completos, melhores, etc. Mas é possível você ter uma rede e gerenciar uma rede sem um servidor de domínio, por exemplo. Então é importante definir quais aspectos da rede precisam ser gerenciados. Por exemplo, vamos supor que alguns serviços foram terceirizados para um Cyber Data Center. Para quem não sabe o que é um Cyber Data Center, é uma empresa que oferece recursos de informática, recursos para alocar sistemas de informação, por exemplo, bancos de dados. Então, alguns aspectos de gerenciamento vão ser de responsabilidade da empresa para a qual você terceirizou o serviço, o Cyber Data Center. Então você simplesmente vai ter que gerenciar aspectos como a disponibilidade, a largura de banda, o tempo de acesso. Então, primeiramente, é preciso definir quais aspectos da rede precisam ser gerenciados de acordo com os serviços que a sua instituição vai oferecer e de acordo com os objetivos de gerenciamento que serão estabelecidos para essa instituição, certo? Então vamos dar sequência aqui. Nós vamos dar alguns exemplos de aspectos a serem gerenciados em uma rede. Por exemplo, o gerenciamento da configuração, a detecção de falhas e a análise do desempenho da rede. A análise do desempenho é extremamente importante, né, porque de repente você mesmo terceirizando o serviço, né, você quer gerenciar o desempenho desse serviço terceirizado para poder fazer uma cobrança para a empresa a qual você contratou o serviço. Por exemplo, você decidiu que o site da sua organização não vai ser mais armazenado, não vai ser disponibilizado em servidores internos. Você vai colocar o site num Cyber Data Center. Mas aí os seus usuários, os seus clientes começam a reclamar que ficou muito lento. Ora, o que aconteceu? Quando estava comigo, quando eu estava gerenciando, estava tudo ok. Agora que eu mandei para lá, o que aconteceu? Por que isso não está acontecendo? Por que o serviço caiu? Por que caiu a qualidade do serviço? Então, se você próprio estiver gerenciando o desempenho do acesso ao site, mesmo que você não esteja provendo esse serviço, se você detectar que o acesso está lento, você vai entrar em contato com a empresa que você terceirizou o serviço e, antes que os seus clientes comecem a reclamar com você, porque eles não são obrigados a saber que você terceirizou, antes que eles comecem a reclamar com você, você reclama do Cyber Data Center e fala: ô meu filho, contratei você para agilizar o processo e está ficando mais lento. Por que isso está acontecendo? Então, isso não é para acontecer, na verdade. Então, são aspectos que podem ser gerenciados em uma rede e antes de iniciar a implementação do sistema de gerenciamento, é preciso saber o que eu devo gerenciar, o que eu preciso e o que eu posso. Por exemplo, se eu não tiver infraestrutura para gerenciar um determinado aspecto da rede, antes de começar o sistema de gerenciamento, eu tenho que prover meios, que buscar meios de ter infraestrutura para efetuar esse gerenciamento, ou então escolher não gerenciar esse aspecto da rede, certo? Vamos dar sequência aqui.
Então, ao planejar um sistema de gerenciamento, você deve levar em consideração que o projeto deve permitir facilidade no monitoramento e no gerenciamento da rede, certo? Então, esse slide fala exatamente sobre dois aspectos da qualidade do gerenciamento. Por que eu estou falando qualidade de gerenciamento? Muitas vezes, você tem um sistema de gerenciamento, mas você não consegue gerenciar com qualidade, possivelmente porque o sistema é ruim. Se o seu sistema de gerenciamento for ruim, você não vai conseguir gerenciar a sua rede de maneira eficiente, de maneira eficaz. Então, quando a gente planeja um sistema de gerenciamento, nós temos dois objetivos principais. Pensando no trabalho do gerente da rede. Primeiro, ter um sistema que permita que o gerente efetue o seu trabalho com qualidade, ou seja, ele realmente tenha domínio sobre o que está acontecendo na rede gerenciada, ou pelo menos que ele tenha domínio sobre o que está acontecendo naqueles componentes, naqueles objetos da rede que estão sendo gerenciados. E segundo, fazer com que ele tenha uma facilidade de fazer esse monitoramento. Por exemplo, vamos supor que você definiu que a rede vai ser monitorada por um software, né, a interface, o NMA, o Network Management Application, a aplicação para gerenciamento da rede, vai trabalhar em modo texto. Tá bom, aí o modo texto deles é igual ao Matrix. Vocês vão ver um trecho de Matrix, né, numa aula de inteligência artificial. Aí fica passando aquelas letrinhas para lá e para cá, numa velocidade que o gerente não consegue acompanhar na tela. Ora, isso não é um gerenciamento, um monitoramento simples. O gerente da rede não vai conseguir interpretar isso. Ou ainda, se os agentes de monitoramento enviam mensagens que não são facilmente interpretadas pelo gerente da rede. Ora, isso também não vai funcionar. Então, qualidade do sistema de gerenciamento e facilidade de monitoramento desse sistema. Porque tendo facilidade de monitoramento, a gente vai conseguir tomar decisões com qualidade. Se não tiver facilidade no monitoramento, a gente demora mais para tomar decisões e aí pode ocorrer o quê? Um desastre, e esses desastres justamente que nós estamos tentando evitar com o sistema de gerenciamento. Então, seguindo aí, logo ao iniciar o planejamento, é preciso fazer 3 estimativas importantes. Uma, o custo para a implantação do sistema, os benefícios a serem alcançados e os recursos disponíveis, certo? O custo, os benefícios e os recursos disponíveis. Então, veja, esse custo ele vai ser determinado através de pagamento de serviço, compra de equipamentos, instalação de software. O custo pode ser determinado, por exemplo, em termos de tempo. Quanto tempo eu vou gastar para implantar o sistema de gerenciamento? Não sei. Quais são os benefícios que eu espero obter com isso? Porque muitas vezes o sistema de gerenciamento de uma rede, ele está muito longe do negócio da empresa. Então, tendo um bom gerenciamento da rede, eu vou conseguir baixar o preço do produto final. Vamos supor, uma empresa de calçados implantou um sistema de gerenciamento da sua rede. Vai conseguir baixar o preço dos calçados por causa disso? Não sei. Então, antes disso, a gente tem que saber quais são os objetivos. Muitas vezes, esses objetivos não são atingidos justamente porque não são da competência do gerente da rede, por exemplo. E ainda, se os recursos são disponíveis. Se os recursos não são disponíveis, o primeiro aspecto, a primeira estimativa de custo, por exemplo, vai aumentar. Se eu não tenho recurso para fazer gerenciamento, eu tenho que adquirir recurso e isso gera um custo para a aquisição dos recursos. Bom, Carlos, seja franco. Você gosta de escrever? Anotar todas as coisas que você vê? Quando eu assisto aula, eu gosto. E no trabalho, assim, quando você tem um problema, você anota as coisas? Eu anoto antes de fazer, mas geralmente eu perco o papel que eu anoto. Isso mesmo. Mas é um problema, eu também não gosto muito de escrever, às vezes esqueço. A pior coisa da gente, o ser humano, é confiar na cabeça, né? Sempre meu pai dizia isso, que a cabeça não é confiável. Você acaba sempre esquecendo. E, em se tratando de gerenciamento da rede, existe uma ação, né, que o gerente de rede deve tomar, que é de fundamental importância, que é a chamada documentação. É você ter e-mails, seja papel, seja em formato digital, seja um sistema que gerencie essa documentação do seu ambiente, da sua infraestrutura, mas é importante você ter a sua rede, tudo isso que você planejou, documentado.
E não só a parte de análise, do planejamento, tudo, mas a parte também do diário da sua rede, das atualizações que são feitas, dos acréscimos de máquina, das novas decisões que são tomadas, do novo perfil de usuário que foi criado. Tudo isso é importante que seja documentado. Então essa análise, a organização e a atualização efetiva, deve ser feita constantemente dessas informações, são pontos fundamentais para um desempenho, para um gerenciamento, de uma infraestrutura de rede muito mais eficaz e eficiente. E essa parte de documentar é a que a gente mais tem dificuldade. Eu mesmo, logo no princípio, quando comecei a trabalhar com redes, eu sempre ia instalar um serviço novo, o Open Web Mail. Toda vez que eu ia instalar ele, eu esbarrava no mesmo erro. E eu passava, às vezes, 1 hora, 2 horas para tentar conseguir resolver o problema. E aí eu passava batido, nunca mais eu esqueço. Até a próxima vez que eu precisava instalar de novo, eu lembrava que eu não me lembrava mais. Até um dia que eu consegui anotar. Então eu anotei, quando eu precisava instalar de novo, já ia lá, está aqui todos os passos, não tinha erro. Então, documentação do que você faz na rede é de fundamental importância. Então vamos ver algumas coisas que precisam ser documentadas. Então vejamos aí, espaços técnicos, painéis de distribuição e manobra de cabeamento. Isso aqui, você vê um ponto lá de rede, Para onde vai esse ponto de rede? Ele está ligado em que switch? Que sala que ele passa? Esse ponto de energia aqui, caiu a rede do servidor. Mas esse ponto de energia não está tendo energia. De onde que ele vem? Qual é o disjuntor que ele está? Qual é o quadro de alimentação de energia que está ligado? Opa, energia? Não é rede? Tudo tem a ver. Você vai descobrir que ao começar a trabalhar com redes, você vai descobrir também que essa parte elétrica faz parte um pouco do nosso universo aí sim. Então, você ter esse mapeamento das manobras, quer dizer, o caminho por onde esses cabeamentos passam, é de fundamental importância para que você saiba dizer assim, olha, esse cabo aqui não pode cortar porque ele está indo para tal sala, ou então se eu estou fazendo um cascateamento da minha rede, esse cabo vem de um hub, de um switch, que está ligado, que está em tal sala, e esse switch dessa sala está ligado em outra sala, que vai para a central. Então, às vezes você não olha diretamente desse ponto lá na central, você tem que saber que existem uma série de outros pontos intermediários até chegar àquele cabo. E tudo isso é feito através de como? Da documentação. Tem que ser um documento prático, fácil de visualização, de preferência desenhado. Hoje nós temos aí diversas ferramentas de desenho, de infraestrutura de rede. Um exemplo aí é o Microsoft Visio, uma excelente ferramenta para desenho e controle da sua rede. Então você pode fazer todo o desenho, mapeamento, IPs, para onde que vai, que roteador que passa. Esse aqui tem uma tubulação que passa aqui, que vai para ali. Então é importante você documentar esse tipo de coisa. Outra coisa que é importante documentar são os dispositivos terminais, o cabeamento lógico de rede, locais de instalação dos pontos de rede, instalação de aterramento, rede elétrica estabilizada ou de uso geral. Se aquela tomada que eu estou usando ali, o que quer dizer o vermelho e o azul naquela tomada? Às vezes pode ser toda sair 220 ou 110, mas uma pode vir da rede elétrica da rua, normal, e outra pode vir de um no-break central que estabiliza aquela rede. Então, é importante você saber, por exemplo, do meu no-break central que eu tenho aqui, para onde vão, quais são as tomadas que ele vai alimentar, e quem estão ligados nessas tomadas, quais servidores, para que eu saiba o quê? Se der uma pane naquele no-break ali, eu saber exatamente quais os servidores vão ser prejudicados, ou quais pontos vão ser prejudicados pela falha daquele equipamento. Então, rapidamente eu tenho essa solução, eu não vou sair procurando na minha empresa, ou esperar que o usuário me ligue, olha, caiu aqui, meu computador desligou, apagou tudo. Então, até se eu quiser fazer uma manutenção preventiva lá, eu vou fazer lá, trocar as baterias, renovar a carga da bateria lá do módulo de alimentação. Eu já sei, vai afetar tais e tais setores, tais e tais serviços vai parar quando a gente desligar ele. Então a gente já tem como avisar antecipadamente, a gente tem como fazer uma prévia do que vai ser interrompido de serviços, mantendo a qualidade do meu serviço para o usuário. Porque
eu posso até parar um servidor, mas se eu avisar aquele usuário com antecedência, dizendo que vai ser parado, motivo, não vai causar um choque para ele do que simplesmente eu vou lá e desligar, né? Aí ele vai tentar acessar, não vai estar disponível, vai começar a ficar zangado e por aí vai. Então, você tendo um mapeamento, sabendo o que está sendo utilizado, essa documentação, é uma ferramenta poderosa para manter o que? A qualidade do seu serviço aí. E a última é instalações de condicionamento de ar. Eu saber também como é que funciona o sistema de refrigeração da minha sala. Isso é importante, principalmente na hora que você vai montar um CPD. Muitas vezes a gente só coloca um ar-condicionado. Já pensou se aquele ar-condicionado pifa? O que acontece? Aí a gente pega, não, então vamos pôr um segundo ar-condicionado. Já pensou se aquele ponto de rede que está vindo ali daquele quadro, que está ligado àqueles dois ar-condicionados, não funcionam? Aquele ponto de rede para de funcionar? Nenhum nem o outro vai ligar. E aí, como é que eu faço? Então tem que ser uma rede independente, uma rede diferente. Então todos esses tipos de coisas, você vai ter que sentar e planejar e depois documentar como foi executado, como está em ação. Ok? Então esses são alguns exemplos de especificações, de processos que você deve o quê? Estar documentando aí. E agora vem a parte chata do negócio, os custos, né? É preciso considerar as despesas no processo de planejamento de um sistema de gerenciamento de redes. Por quê? Porque os custos óbvios, né, são de hardware e software. Por que eu preciso considerar os custos diante de um processo de planejamento? É simples essa resposta, né? Eu creio que para a maioria. Como eu já falei, equipamentos de informática não são nada baratos. Softwares de gerenciamento e de administração, muito menos. Então, muitas vezes você faz um grande plano ali de gerenciamento da sua rede, vou comprar um robô para fazer os backups. O robô que eu falo é uma máquina que ela automaticamente troca as fitas. Você não precisa nem interferir, não há intervenção humana. Então, um equipamento desse é muito caro. Então, como é que você vai fazer? Você não pode colocar dependendo do tamanho da sua empresa, do quão importante ela acha que é esse sistema de gerenciamento, que você vai colocar nesse plano aí e vai querer comprar. Com certeza, quando chegar lá na mão do responsável pelas finanças, você vai olhar assim, não, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Então, você deve planejar exatamente a sua situação real, dentro também do que é esperado de crescimento, dos avanços. Lembra quando a gente falou que vai sentar e colher informações dentro da empresa? Quantos de equipamentos a gente espera investir? O que a gente vai estar trocando? O que a gente vai estar adicionando por mês, por ano, por semestre? Como é que vai ser o plano de atualização? Então, tudo isso, você vai juntar essas informações e vai definir os custos aí. É verdade, professor Evandro. E é bom a gente lembrar que tem alguns componentes que devem conter um sistema de gerenciamento para que ele possa ser implementado. Então, nós vamos ver aqui no próximo slide algumas necessidades básicas para poder implantar um sistema de gerenciamento. Então, é importante que tenhamos uma estação de trabalho bastante poderosa para manipular e armazenar o banco de dados de gerenciamento. Ou seja, lembra no modelo MIB de gerenciamento que a gente falou da semana passada? Existe uma base de informações de gerenciamento. Essa base ela tem que estar armazenada em algum lugar. E esse computador que vai armazenar essa base de informações, ele tem que ter capacidade suficiente para suportar os acessos e o processamento necessário para isso. Outra necessidade é hardware e software para todos os segmentos que desejamos analisar. Ora, os objetos gerenciados devem estar acessíveis, tanto em termos de hardware quanto em termos de software. Então, nós precisamos de hardware e software compatíveis para efetuar o sistema de gerenciamento da rede. Além disso, nós precisamos aqui no slide, nós precisamos de software para o console de gerenciamento. O que seria esse console de gerenciamento? Console seria um mecanismo para que a gente possa enviar comandos e receber a resposta do sistema de gerenciamento a esses comandos. Por exemplo, um software para servir de console de gerenciamento é um exemplo de NMA, que é a aplicação para gerenciamento da rede, ou seja, que faz a interface entre o gerente da rede e o sistema de gerenciamento em si. Outra necessidade que nós temos é
a configuração do gerenciamento, a construção do mapa da rede e a configuração dos relatórios de gerenciamento. Ora, a gente tem que configurar os parâmetros de gerenciamento que nós desejamos gerenciar na rede. Além disso, é importante que tenhamos o mapa da rede para podermos configurar corretamente o gerenciamento. E além disso, talvez seja um dos pontos mais importantes, é a configuração dos relatórios de gerenciamento. Ou seja, existem agentes que estão monitorando os objetos gerenciados e esses agentes mandam informações para os programas gerentes. O gerente da rede, a pessoa gerente da rede, o funcionário, o colaborador, o gerente da rede, ele tem que ter acesso a esses relatórios para que ele possa tomar decisões sobre o que está acontecendo, sobre o que deve ser feito para gerenciamento da rede, decisões de gerenciamento. Para isso, esses relatórios eles devem ter uma certa qualidade. Por exemplo, um gráfico que ilustra a capacidade, a largura de banda ao longo do tempo. Seria uma maneira de termos um relatório de qualidade. Um bom relatório seria um gráfico ao longo do tempo. Ou, por exemplo, a comparação entre o que está sendo oferecido e o que está sendo, o que é necessário para que o serviço ocorra com qualidade. Ou um relatório de quantidade de acessos por mês, por dia, por semana. Então, existem vários relatórios que podem ser úteis. Então, existe a necessidade de que se configure corretamente o sistema de gerenciamento para que ele retorne, para que ele componha, para que ele gere relatórios que possam servir de base para a tomada de decisões gerenciais sobre a rede. Vamos observar também que o retorno e os benefícios proporcionados pelo gerenciamento de rede devem ser quantificados e devem pagar ou superar o investimento feito na fase inicial do planejamento. Bom, isso aí é um desafio. Esse ponto aí do retorno financeiro é um desafio. Primeiro, muitas vezes o gerente da rede, a equipe de TI, não tem acesso às metas financeiras da instituição. Então, como que a gente vai saber, como que a equipe de TI vai saber se o sistema de gerenciamento deu algum lucro? Não vai ter, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso. E, na grande maioria dos casos, a informática, a tecnologia da informação, a rede, ela dá suporte para o negócio da empresa. Quando o negócio da empresa não é baseado na tecnologia da informação, como eu citei um exemplo agora mais cedo, um pouco antes, como uma fábrica de calçados, os calçados não são feitos, não incluem a tecnologia da informação como parte do produto. Então, como a gente vai ver isso? Uma das maneiras de quantificar o retorno financeiro da implantação do gerenciamento é ver o quanto já foi gasto com recuperação de falhas anteriormente e o quanto foi economizado com o quanto a gente deixou de gastar com recuperação de falhas. Compara o investimento feito em gerenciamento com o que a empresa deixou de gastar e também com o que gastava antes, e aí nós vamos poder quantificar o retorno financeiro da implantação de um sistema de gerenciamento. Bom, então dando prosseguimento à nossa aula, nós vimos com o professor Carlos, eu dei uma introdução, sobre os planejamentos, os processos relativos aos custos. E agora, sobre os métodos de implementação. O que nós temos que observar sobre os métodos de implementação de tudo aquilo que foi planejado? Acompanhe no slide. Nós devemos levar em consideração que depende, o método de implementação do que a gente planejou, da infraestrutura, depende do ambiente da sua organização. Então, vai depender do tamanho dela. Quais serviços a minha empresa vai utilizar? Serviços de rede, eu falo, vai ter e-mail, servidor de arquivos, domínio. Que serviços vai dar? Vai ter sistemas financeiros próprios? Vou acessar a rede de terceiros, de parceiros? Como vai ser a minha rede? Então, vai depender muito do ambiente da minha empresa. Outro fator também, acompanhando o slide, é que qualquer mudança, nós devemos ter em mente, realizada nos dispositivos gerenciados, será crítica. Então, temos sempre que ter em mente que quando eu implementar, qualquer mudança que a gente faça nesses equipamentos de rede lá, seja no físico ou lógico, qualquer mudança pode ser crítica. Por quê? Porque pode causar uma pane, causar uma parada geral. Por isso é que nós devemos fazer testes exaustivos, seja em software, seja em hardware, antes de colocarmos ele efetivamente no nosso ambiente de produção. O que é fazer testes exaustivos em software? É você testar, ver se ele está inserindo, se ele está gravando, se ele se comunica em rede,
qual a capacidade dele de usuários que ele suporta de uma vez, o banco de dados está muito lotado, vai suportar, não vai. E com relação a hardware, eu posso fazer, existem inúmeras ferramentas de testes, que inclusive é disponibilizado pelos próprios fabricantes, para testar a velocidade do HD, se está gravando bem, principalmente com relação à memória. Lembra na apostila, perguntado como é que você monitoraria o gerenciamento de vazamento de memória? Seria, por exemplo, você passar teste de ferramenta, a memória do computador está trabalhando legal? Tá ok? Porque muitas vezes a gente compra, pode ser novo. A gente compra, mas aí você passa testes, você vai ver que algumas requisitos ela falha. E esses requisitos que aparentemente a máquina está funcionando normal, mas quando você jogar uma carga maior de trabalho em cima dela, de processamento, isso pode ir minando aquela máquina e fazer com que ocorra então os despejos de memória, danificando o sistema operacional, danificando os arquivos que estão ali naquele computador, então trazendo uma série de prejuízos. Então, qualquer nível de alteração nessa rede a gente deve considerá-lo crítico. Então, testar bem softwares e hardwares, ok? O processo de implementação deve considerar a importância de sua infraestrutura. Como nós já falamos, então, tudo isso, né? Toda essa parte de implementação, quando você está configurando, está montando todo aquele ambiente que foi planejado, você deve deve ter um grande grau de importância, né, sobre o que você está fazendo ali, sobre seguir também ao pé da letra o que foi planejado, porque às vezes com o tempo ali, você planejou certinho, inúmeras falhas que poderiam ocorrer, você tomou um caminho diferente para que aquilo não ocorra. Então, quando da implementação disso tudo, deve ser seguido à risca e ser levado um grande grau de importância ali. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a configuração do sistema, de gerenciamento. Bom, para fazer a configuração do sistema, a gente precisa ter a elaboração do mapa da rede, ou seja, ter aí um gráfico, um diagrama que possibilite visualizar quais componentes estão ligados à rede e a interconexão entre esses componentes. É importante ter o mapa da rede. Outro aspecto importante da configuração é configurar os alarmes e os limiares. O que seria um alarme? Um alarme, quando você está lá na sua casa, que alguém, sei lá, encosta na cerca elétrica, emite um alarme sonoro. Então, o alarme é uma maneira de avisar que alguma coisa errada está acontecendo. Os agentes de monitoramento, eles podem enviar alarmes para os gerentes. Pode ser uma mensagem na tela do programa, pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem para o celular, pode ser uma ligação. Existem diversos tipos de alarmes. Então, deve-se configurar quais os alarmes que devem ser enviados para o gerente da rede quando alguma situação fugir do controle. Quando que uma situação vai fugir do controle? Vamos acompanhar de novo no slide. Uma situação pode fugir do controle quando esses limiares que estão citados aí não são respeitados. Para isso, a gente utiliza o conceito de linha de base. O que é a linha de base? É o nível em que sua rede está operando num determinado momento. Então, num determinado momento, a gente define qual é a linha de base, ou seja, como a rede está operando nesse momento. Como assim como a rede está operando nesse momento? Qual a largura de banda que está disponível, a taxa de transferência, a quantidade de usuários conectados. Por exemplo, a quantidade de usuários conectados pode estar acima do permitido. Aí o agente emite um alarme para avisar o gerente que alguma coisa errada está acontecendo, certo? Então, para isso, a gente precisa definir limiares para quê? Para comparar a linha de base com esses limiares. E o limiar é justamente aqui no slide. O limiar é justamente uma marca de nível máximo ou mínimo, pode ser também, que você pode fixar para vários atributos da rede. Ou seja, alguns atributos da rede, como por exemplo a largura de banda, deve ter um limiar mínimo que, se não for satisfeito, você vai avisar o pessoal lá da empresa de telecom que você contratou o serviço de conexão à internet, para avisar, ó, a gente contratou um link de 10 mega e só está, aqui nós só estamos funcionando com 7.5. Eu quero 10, contratei 10, quero 10 mega disponível de largura de banda, certo? Então, esse limiar é justamente um limite, um parâmetro, um valor que deve ser respeitado, e quando a linha de base ela ultrapassa esses valores máximos ou mínimos, aí o agente deve enviar um alarme para que o gerente possa tomar uma decisão em relação ao que está acontecendo naquele instante. Bom, no próximo slide nós temos
a meta para isso tudo. A meta subjacente é construir um sistema de gerenciamento que possibilite enxergar os problemas antes que eles se tornem epidêmicos. Ora, como assim? O gerenciamento serve justamente para que a gente possa identificar problemas antes que eles aconteçam. E se eles acontecerem, nós temos que detectá-los antes que eles se tornem problemas graves. Por quê? Porque se eles se tornarem problemas graves, aí o custo para recuperação vai ser maior, muitas vezes vai ter perda de dados, muitas vezes teremos problemas realmente graves se a gente deixar um problema pequenininho se tornar um problema grande, certo? A meta para tudo isso é evitar que desastres aconteçam, né? Professor Evandro, desastre de novo, né? De novo, né? A gente fica pensando assim, desastre. O que ele está falando? O quão desastre é esse desastre que a gente está falando aqui? A gente pode pensar em vários níveis de desastre. Desde um servidor ali simplesmente parar de funcionar, ou meu principal função da minha empresa é venda por internet. Eu tenho um servidor. Se o meu link de internet simplesmente deixa de funcionar, cai, e os usuários não vão ter mais então acesso àquele servidor, isso pode ser um desastre para mim. Porque vai causar uma perda, vai causar um lucro cessante ali para a minha empresa. Quer dizer, eu vou deixar de ganhar por causa daquele problema ali. E pode chegar também até desastres e causas naturais mesmo, terremotos, um prédio via abaixo, inundações, esse tipo de desastre também a gente está falando. Eu já tive uma experiência não muito agradável com relação a esse tipo de desastre. Eu tinha voltado de uma pescaria no domingo, estava eu descarregando as coisas lá do carro, liga meu chefe, Evandro, que é? Vem para cá agora que pegou fogo. Tá tudo parado aqui, pegou fogo, a gente usava, assim, nesse termo, pegar fogo para descrever situações que tinham dado problema, assim, coisa. Mas quando ele falou pegou fogo, estava falando no sentido literal mesmo da palavra, pegou fogo. Quando a gente chegou lá na sala, o ar-condicionado tinha dado um curto-circuito, não sei por que motivo, ele começou a se incendiar. Aí, como o teto era de PVC, né, o forro, passou por forro, pegou fogo no forro, os pinguinhos caíram em cima do servidor, começou a queimar servidor, queimou cabeamento de rede, queimou no break e por aí vai. Então a gente chegou lá, estava tudo preto a sala, né, as paredes, aquele desastre total. E realmente tinha aquele problema, né? Foi um desastre aquilo tudo. Mas ainda bem que nós estávamos preparados para aquele desastre. Por quê? Porque nós tínhamos um plano, né, contra desastres, que é justamente isso que a gente vai entender agora, o planejamento contra desastres. O que envolve esse planejamento contra desastres? O planejamento contra desastres, ele frequentemente é uma daquelas coisas que é discutida e nunca realizada. Muita gente fala sobre tomar precauções. E se cair aqui, se pegar fogo na sala, o que a gente faz? A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas esse fazer isso, fazer aquilo, muitas vezes nós não fazemos. E aí, quando você vai dar real importância daquilo ali? Quando acontece. E aí, meu amigo, se você não tem uma solução para resolver aquele problema, muitas vezes pode custar sua cabeça no seu emprego, ou vai custar muito dinheiro para a sua empresa. Por quê? Porque perdeu dinheiro, perdeu dados ali, informações importantíssimas. Então, o plano de contra desastre, ele deve ser elaborado e deve ser cumprido e testado à risca. Ok? Porque senão vai acontecer o quê? Acompanhe aí no slide. Olha só um exemplo de um plano de desastre. Meu servidor ficou igualzinho a esse aí, ó. Vejam, bonito, né? Todo queimado, derretido. Olha só alguns componentes do que sobrou dele. Já viram esse computador aí na internet? Já vi muitos também dessa forma. Então, se a gente não prepara, então, um plano, né, um planejamento contra esse tipo de ação, contra esse tipo de acontecimento, a gente pode ficar aí a ver navios na nossa empresa por algum tempo. Então, você deve ter sempre soluções que, caso isso aconteça, a sua empresa não pare ou pare o mínimo possível, né, das suas operações, das suas atividades, para que ela consiga, então, manter operacional as suas atividades. Vejamos mais alguns itens sobre plano de desastre aí. Pense no plano de desastre como algo que pode paralisar a empresa por um determinado tempo, como nós falamos. Pode ser por muito tempo ou pode ser por mínimo tempo. Melhor mínimo tempo que por muito tempo, ok? Então tem que ser soluções que possam devolver as atividades o mais rápido possível.
Bom, pessoal, vamos ver então algumas categorias de desastres, né? Nós temos os desastres naturais, que são eventos aí da natureza. Por exemplo, caiu um raio lá na empresa e gerou uma força eletromagnética grande, uma força elétrica grande e queimou os computadores. Então, é um exemplo de desastre natural. Um outro exemplo seria um desastre técnico. Digamos que um determinado software ou um servidor entrou em falha ou simplesmente, sei lá, algum cabo de rede estragou, alguma coisa desse tipo. É uma pane técnica. Nós temos ainda... O ar-condicionado pegou fogo, né? Lá no serviço do Evantes, o trem pegou fogo e o bicho ficou complicado, né? Aí a gente tem, por exemplo, aqui no slide, desastres relacionados a seres humanos, o comportamento. Por exemplo, o pessoal lá da limpeza tropeçou no cabo de rede e estragou. Então é um exemplo de falha humana. O gerente da rede, ao invés de clicar em avançar, ele clicou em cancelar e ficou por isso mesmo. Um determinado serviço deixou de ser executado e aí deu problema, né? Então o usuário lá, o operador, né, do computador foi lá e mandou apagar a pasta /etc do seu sistema, né, do seu computador, do seu servidor, né? Aí complica etc tudo, é a pasta que fica, para quem não conhece Linux, é a pasta onde fica todas as configurações do seu servidor. Aí o cara vai lá e manda apagar, assim, geral aquela pasta. Ou então, para quem trabalha com Windows, foi lá e deu o comando Deltree Windows. Um forte abraço. Forte abraço. Então, veja só, para isso, é importante que a gente tenha no nosso plano de gerenciamento alguns itens que vão ser importantes. Por exemplo, vamos acompanhar aqui. Itens para um bom plano. Um objetivo claro, ou seja, deve ser especificado claramente qual é o objetivo, os objetivos de gerenciamento. Responsabilidades claramente definidas para todos os envolvidos, qual é o papel de cada um. A ausência de um ponto único de falha, ou seja, temos uma maneira de permitir que o sistema continue operando, mesmo que alguma falha aconteça. Replicando um servidor, por exemplo. Se a gente tiver um servidor espelhado, aí quando o principal falhar, põe o servidor espelhado, a réplica dele em operação, enquanto aquele primeiro é consertado, né? Um outro exemplo é a questão da flexibilidade. Essa flexibilidade seria uma maneira de gerenciar de diversas maneiras a rede, né? De configurar de diversas maneiras o sistema de gerenciamento para permitir uma diversidade de serviços aí. Tudo isso para quê? Para evitar a perda de dados. Vamos ver aqui no slide. A perda de dados nem sempre é a principal prioridade para os administradores da rede e os seus gerentes. Então, muitas vezes, existe essa divisão na equipe de TI. O pessoal está preocupado com os dados e o outro está preocupado em comunicação. Muitas vezes, o gerenciamento não inclui esse cuidado com as perdas de dados, que para uma equipe, por exemplo, para a equipe de banco de dados, é extremamente grave perder dados. Para o sistema de comunicação, nem sempre. Sempre algum outro pacote é descartado e, às vezes, fica por isso mesmo, né? Então, é importante ter uma equipe coesa que permita trabalhar todo mundo com o mesmo objetivo. Um desses objetivos é evitar a perda de dados. Então, eu estou me lembrando agora das experiências com relacionamento a isso, a desastres, a essas perdas de dados, né? Eu me lembro bem de um gerente que eu tive, ele era meio complicado, né, o diretor, porque a gente queria fazer assim, olha, a gente não tem método de backup, as fitas não estão dando certo, o trabalho está muito enrolado, não está conseguindo fazer backup. E a gente fez uma proposta de um plano e ele, não, isso é muito caro, isso é muito caro. E aí, eu perguntei para ele, assim, a pergunta que você deve fazer sempre é, quanto você acha que vale os seus dados? São algumas perguntas que você deve fazer para aquela pessoa refletir. Você acha que, por exemplo, se parar um servidor onde tem todas as minhas transações financeiras ali, pode ser bom ou ruim? Quão valoroso isso é para a empresa? Então, são perguntas que nós devemos fazer ao elencar um plano de backup. Existem outras, como, quais os dados são mais importantes? Quanta proteção é suficiente? Quem pode realizar os backups? Não são todas as pessoas. Onde é seguro manter os backups? Eu copio todos os dados do meu backup, coloco em fita e guardo tudo aqui no armáriozinho dentro da sala. Aí pega fogo na sala, o armário pega fogo junto e acabou. Então você tem que ter uma política de backup on-site e off-site. Quer dizer, dentro da empresa, uma cópia e outra cópia fora da empresa, num lugar seguro. Outras perguntas também. Como testarei os backups? Que tipo de arquivamento é necessário? Como posso facilitar a produção dos backups? Então são perguntas que nós devemos fazer ao se definir então o que é um planejamento, um plano de backup.
E perguntas essas, se você tiver sempre em mente, você vai conseguir fazer uma documentação completa do seu processo de backup e dos dias que tem que fazer, dos servidores que tem que fazer, onde tem que ir a fita. Então, você vai ter sempre um roteiro fácil ali, documentado, né, sobre aquilo que você vai ter, e você vai ter, então, uma solução de backup que não cause o quê? A perda de dados. Dados nós estamos falando, pode ser também em perda de dados físicos, no computador, arquivos, como pode ser também o exemplo que o professor Carlos deu, o tráfego dos pacotes para lá e para cá. Então, a solução de backup também pode ser através de uma outra máquina que vai intermediar o meio de campo, ok? Então, são os tratamentos, um planejamento de infraestrutura de rede. É verdade, quem nunca perdeu todos os seus dados que atira a primeira pedra, né? É verdade. Bom, pessoal, vamos ver então quais foram os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer uma síntese da aula? Vamos lá. Então, hoje nós vimos a importância, né, do planejamento, como planejar, a documentação necessária, os custos, necessidades básicas, formas de implementação e configuração, plano contra desastres e planos contra perda de dados. Esse aí foi o conteúdo que a gente viu na aula de hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. O professor Evandro aqui ele compartilhou com a gente algumas de suas experiências, né? E espero que não se repita, né, professor Evandro? Porque agora certeza. A gente trabalha junto, perder dados, pegar fogo. Falar para vocês uma experiência rapidamente. Eu estava uma vez executando uma determinada atividade lá no computador, em cima de um servidor. Aí eu fiquei tão feliz porque a configuração deu certo, que eu esbarrei numa garrafinha de suquita que eu estava tomando. E onde foi? Escorregou? Em cima do servidor. Em cima do servidor. Pensa no desespero. Beber suquita. Pessoal, boa noite. Até a próxima aula. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus, todo mundo. Até a próxima.